Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Cecília e hoje, juntamente com o meu grupo, vamos apresentar para vocês o nosso tema, que é Hannah e a banalidade do mal. Os tópicos a serem apresentados vão ser quem foi Hannah Arendt, o contexto histórico, a banalidade do mal e o combate a ele, a banalidade do mal na atualidade e a relação entre o Covid e a banalidade do mal. Hannah Arendt, filósofa, política e teórica social alemã-judia, notável por suas contribuições à teoria política, destacando-se a condição humana. Além disso, suas reflexões sobre o totalitarismo e o julgamento de Adolf em Jerusalém refletem seu enfrentamento pessoal com a perseguição nazista, influenciando obras como As Origens do Totalitarismo e Entre o Passado e o Futuro. A experiência de Arendt, marcada pela privação de direitos na Alemanha a partir de 1933, culminou em sua imigração, fortalecendo seu compromisso intelectual com a compreensão e crítica dos eventos de sua época. That the Hannah Arendt is offering to report for us. It will be a privilege to have a German Jewish emigre of such high standing cover the trial. There's no doubt about that. Who is she to be offering? She should be begging to write for the New Yorker, like everyone else. Francis, she wrote The Origins of Totalitarianism. Catchy title. One of the most important books of the 20th century. Hannah Arendt viveu durante um período marcado por eventos significativos, incluindo o surgimento do nazismo na Alemanha. Hannah testemunhou as consequências da Primeira Guerra Mundial, a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933 e os anos subsequentes que levaram à Segunda Guerra Mundial. O período nazista se refere ao governo liderado por Adolf Hitler na Alemanha entre 1933 e 1945. Durante esse tempo, o partido nazista implementou políticas discriminatórias, perseguindo e exterminando milhões de judeus no Holocausto. A relação de Hannah com o nazismo se torna evidente em seu trabalho, especialmente em Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Nessa obra, ela analisa o julgamento de Adolf Eichmann, um dos responsáveis pela logística da solução final. Hannah destaca a natureza burocrática e a falta de reflexão moral de Eichmann. Criou o termo banalidade do mal para descrever como a maldade pode se manifestar de maneira comum e desprovida de uma malevolência extraordinária. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a teoria da Hannah da banalidade do mal. A banalidade do mal, para a filósofa, é a mediocridade do não pensar, e não exatamente o desejo ou a premeditação de algo mal. É a personificação e é alinhado ao sujeito demente ou demoníaco. Em Eichmann, a Hannah via não alguém perverso ou doentio, sequer alguém antissemita ou raivoso, mas tão somente alguém que cumpre ordens, incapaz de pensar no que realmente fazia, mantendo o foco somente no cumprimento de ordens. Bom, pessoal, falando agora sobre o Eichmann, durante a Segunda Guerra Mundial, os oficiais nazistas eram responsáveis por exilar e deslocar os judeus. Um desses oficiais era o Eichmann. Ao final da guerra, esses oficiais foram perseguidos e presos. Porém, o Eichmann conseguiu fugir para a Argentina, mas foi encontrado e levado a Jerusalém para julgamento. Logo após a prisão de Eichmann, Hannah foi convidada para assistir o seu julgamento, e ela aceitou e foi assistir o julgamento de Eichmann. Durante o julgamento, Hannah percebeu que o mal de Eichmann não era um mal diabólico, mas era um mal que era praticado constantemente como parte da rotina nazista, dos oficiais nazistas. Ou seja, o mal praticado por ele se tornou algo comum. Ele banalizou o mal que cometia. Durante o julgamento, Eichmann sempre se considerou inocente dos seus atos. Dizia ele que só cumpria ordens. Na sua mente, ele seguia o certo, o governo, as leis e o Estado, e por isso acreditava na sua inocência. Portanto, a culpa de Eichmann, para ele, não existia, pois se considerava inocente de tudo que fez. Esse pensamento de Eichmann, de que seria inocente pois seguia ordens, para Hannah pode causar também uma banalização da razão, ou seja, a justificativa seria fazer o mal seguindo ordens, e tornando fútil a razão e a coerência humana. Através da análise feita por Hannah e Eichmann, ela percebeu que havia dois lados de razão. Um era a lógica e a reflexão, e a outra era o que sustentava o bem do próprio indivíduo, ou seja, aquele que não pensava na coletividade nem no bem comum. Essa era utilizada por Eichmann. Por isso, ela acreditava que o ser humano tinha liberdade para escolher e tomar outra decisão, a da racionalidade, visando o bem comum da sociedade.
Portanto, através dessa racionalidade, poderia compreender o ser humano e assim combater os regimes totalitários e o mal banal. That Adolf Eichmann's escape from Germany to South America was made possible with a Red Cross passport that the Vatican helped him obtain. Das kann nicht sein, der Papst würde nie einem Nazi zur Flucht verhelfen. Natürlich nicht, er half ihm, weil er so ein guter Katholik war. Gott hat ihn aber nicht davonkommen lassen. Ja, Gott nicht, die Deutschen schon. SS officer followed what was secretly known in espionage circles as the Rat Line. Eichmann received his forged identification and passport in Genoa, and then he boarded in an Italian ship to שופטי ישראל ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן. אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם, אני מאשים. מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ לשדות טרבלינקה, נשטף בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. In den Richtlinien legten Sie fest, wie viele Leute in jeden Wagen hineinzufertigen seien. Stimmt das? Ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet wurden oder nicht, er musste durchgeführt werden. O conceito de banalidade do mal transcendeu o tempo e hoje é discutido de diversas formas, como a obediência cega que pessoas seguem em relação a padrões sociais, políticos e até mesmo organizações. A desumanização através da tecnologia também é um tema discutível, pois, através das mídias digitais, ocorrem discursos de ódio que levam à desumanização. A banalidade do mal se manifesta através de ações pequenas que vão se intensificando ao longo das interações. Isso inclui as participações sociais que favorecem injustiças e indiferenças diante de questões éticas. Além disso, o conformismo com sistemas injustos, a falta de empatia diante do sofrimento alheio e a busca excessiva por interesses pessoais, ignorando consequências coletivas, são exemplos de comportamentos que contribuem para a banalização do mal em que se estende na atualidade. An dem, was danach mit den Menschen geschah, die von ihm befördert wurden. Ja, genau so sieht er es. Er ist Bürokrat. Deine Suche nach Wahrheit ehrt dich, aber diesmal gehst du in die Irre. Aber Kurt, du kannst doch nicht leugnen, dass ein riesiger Unterschied besteht zwischen dem unvorstellbaren Grauen seiner Taten und der Mittelmäßigkeit. Fazendo uma comparação com a teoria e a realidade, podemos analisar a pandemia da Covid-19 ocorrida em todo o mundo durante os períodos de 2020 a 2022. Nesta pandemia, percebemos a falta de informação das pessoas quanto ao distanciamento social e à utilização de máscara, por exemplo. No Brasil, as políticas de isolamento falharam e muitas pessoas estavam circulando nas ruas espalhando as doenças e contraindo. Esta falha se dá ao governo, foi o pensamento político. E esse era o pensamento de Hannah Arendt. Através desse fato, percebe-se a banalização do mal pela população e também pelo governo. Tanto o Estado como a sociedade não passaram nas consequências que isso poderia causar. Portanto, banalizando o mal e afetando o bem-estar de toda a sociedade. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.